A paz, né? A paz de Cristo Jesus para todos, né? Venho aqui nesta hora deixar mais uma palavrinha da parte do Senhor para a meditação dos nossos corações, né? E que Deus venha falar poderosamente, né? Na nossa vida, nos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Eu vou deixar uma palavrinha aqui no livro de Isaías, capítulo 7, né? O versículo 1 em diante, né? Mas antes vamos estar fazendo uma oração para que o Senhor venha nos instruir, para que o Senhor venha ministrar a palavra dEle de acordo com o querer e a vontade dEle na nossa vida. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, engrandecer-te o teu nome em nossas vidas, em nossos corações, que o Senhor venha ministrar, Pai, na nossa vida, diante da tua palavra, meu Pai, aquilo que o Senhor quiser revelar para as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus, Pai. Atenta, Pai, atende à necessidade de cada um, de acordo com a tua palavra, e que todavia seja feita a tua vontade, que a tua palavra venha ser injeção de ânimo, né, de sabedoria ao coração do teu povo, dos teus filhos, e que venha ser, meu Pai, o nosso alimento, o nosso refrigério, em nome de Jesus. É o que eu te peço, desde eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, eu vou começando aqui, Isaías capítulo 7, do versículo 1 em diante, diz: Sucedeu nos últimos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ele, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria, no versículo 2, esse foi o versículo 1, agora o versículo 2. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Versículo 3. Disse o Senhor a Isaías: Agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. No versículo 4, continuidade do 3, ó. E diz-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá, e amedrontemo-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Debiel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Até aqui, irmãos. Então, o que essa palavra diz? Aqui havia um confronto, né? A junção, uma aliança de dois reinos, que era o reino de Israel e o reino da Síria, que estavam se alinhando para ir de encontro, né, contra o rei de Judá. Acais era o rei de Judá, e o rei da Síria e o rei de Israel estavam se juntando para ir pelejar, para ir tomar posse, né, pegar o reino de Judá. E Acais ficou sabendo disso daí, que os dois reinos lá de Israel e da Síria estavam se alinhando para ir de encontro a ele e tomar posse do reino dele. Acais, quando ficou sabendo, aqui no versículo 2, né? Acais ficou sabendo, porque o zum 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 acontece, o zum 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 rola, e chegou aos ouvidos de Acais. E quando chegou aos ouvidos de Acais, o que aconteceu? Ele teve medo. Assim como aconteceu no tempo de Acais, irmãos, acontece na nossa vida. Você vê o quê? Que se juntou dois reinos para tomar posse do que era de Acais e do povo lá. E quando Acais ficou sabendo porque os rumores chegou aos ouvidos dele, ele teve medo assim na nossa vida. Quando alguém quando
vem um levante na nossa vida, quando se levanta um vento na nossa vida, a gente fica o quê? Amedrontado, a gente fica com medo, porque aquilo nos assusta, aquilo nos traz medo, né? E muitas das vezes aí o levante acontece, o vento acontece, né? A tempestade acontece na nossa vida, e dependendo da situação ali, do que for, algo chega nos nossos ouvidos. Ou é alguém falando da gente, alguém se levantando, alguém arrumando grupinho, alguém tentando maquinar alguma coisa para nos prejudicar de alguma forma, e aquilo acaba chegando nos nossos ouvidos. E isso daí, muitas das vezes, o quê? Nos amedronta. Muitas das vezes nos traz medo. Né? Que foi o que aconteceu com a casa. Ele teve medo, o povo teve medo. Né? Só que é aquele negócio, né? Por mais que a gente às vezes tenha medo, mas tem alguém que está vendo, e esse alguém chama-se Jesus Cristo. Aquele que está lá no céu, cujos olhos percorrem por toda a terra. Ele vê tudo, ele não dorme. E tudo o Senhor Jesus está vendo. E ali ele estava vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Né? E se você vê que no versículo 6 relata o plano do inimigo. O plano do inimigo era o quê? Era eles lá tomar posse da terra lá do grupo lá do reino lá de Judá, que quem estava liderando era Acais, e eles tomarem posse e botar alguém da parte deles para reinar ali. Esse era o plano do inimigo. E quantas das vezes, irmãos, os nossos inimigos, né, não se juntam, não se mancomunam junto para tentar nos prejudicar de alguma forma, para tentar tirar algo nosso de alguma forma. Só que aquele lá em cima, ele não dorme. Ele vê, ele é aquele cujos olhos tudo vê, né? E ele, tipo, por mais que está vendo, no momento certo, na hora certa, Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar a providência. Portanto, diante de tudo isso que aconteceu, no versículo 3, o que diz no versículo 3? Deus falou que, ó, disse o Senhor a Isaías. Deus disse a Isaías, mandou Isaías fazer o quê? Ó, agora sai, tu com teu filho. Deus estava mandando Isaías sair. Isaías sair e ir para onde? Ir de encontro a Acais. Porque Deus viu tudo aquilo que estava acontecendo. E Deus imediatamente usou o profeta Isaías e mandou o profeta Isaías ir de encontro a Acais e falar para Acais, tranquilizar Acais, porque Deus estava no controle. Então, muitas das vezes, quando algum vento se levanta na nossa vida, Deus sempre vai se manifestar de alguma forma. Deus sempre vai usar alguém. Deus vai usar um vaso, vai usar alguém através de um vídeo, ou em qualquer lugar onde a gente tiver alguma coisa, um louvor, ou através da palavra dele, ele vai sempre se manifestar para nos tranquilizar, para nos trazer a paz, porque ele está vendo e ele está no controle. Embora muitas vezes pareça que ele não está, parece que as coisas estão fora do controle, mas Deus está no controle, assim como ele esteve no controle aqui dessa situação, desse levante que estava se levantando contra a casa e o reino deles lá. O Senhor Jesus, ele também está no controle da nossa vida. Ele está vendo tudo, ele não dorme. E aí no 3 diz, né, que Deus mandou o rei Isaías, o profeta Isaías, perdão, ir até de encontro a Acais, né, e falar para Acais. Aí no versículo 4, que ainda é a continuação do versículo 3, o versículo 4 diz, ó, e diz-lhe, quem estava falando isso daqui? O Senhor Deus estava falando para Isaías, para poder falar para Acais, e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te. Deus estava falando para Acais, através de Isaías, que era para ele o quê? Vigiar, se manter na torre da vigilância e ficar tranquilo para ele não ter medo. Porque Acais teve medo diante dos rumores que chegou nos ouvidos dele, ele teve medo, mas o Senhor Jesus, Deus falou que através do profeta Isaías, mandou o profeta Isaías ir lá e falar com ele o quê? Para ele não ter medo, para ele vigiar, mas para ele não ter medo. Aqui, ó, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Deus está falando, não temas, não tenha medo, e nem desanime o teu coração. Por causa desses dois tocos de sons fumegantes. Ou seja, olha só como é que o Senhor estava se referindo àqueles dois reinos que estavam se juntando contra Acais, o reino de Acais. Ou seja, Deus estava falando, eles não são nada. Embora eles pareçam ser fortes, eles não têm força nenhuma, porque Acais teve medo. Então, Acais tendo medo, significa o quê? Que os dois reinos lá eram fortes, mas eram fortes aos olhos de Acais.
mas não eram fortes diante do Senhor. E o Senhor estava falando para Acais, através do profeta Isaías, que era para ele não ter medo, que era para ele se tranquilizar, que era para ele ficar em paz e não ter medo diante daqueles dois reinos, daqueles dois reis que estavam se juntando para tomar posse daquilo que era de Acais, porque eles não tinham força. E é da mesma forma é o que Deus faz com a gente. Deus, quando um vento se levanta, quando alguém vem contra a gente, contra vem um levante, né? A gente tem que fazer o quê? Descansar no Senhor. Deus sempre vai se manifestar, sempre vai usar alguém para falar com a gente, e Ele vai estar sempre falando o quê? Tenha calma, filho. Fica tranquila. Fica ligada, mas fica tranquila. Porque eu estou vendo tudo, né? E esse vento que está se levantando na tua vida aí não tem força, não. Embora pareça ter. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, muitas das vezes vem um vento na nossa vida que a gente parece que não vai suportar, que a gente parece que a gente não vai aguentar. E a gente fala, pronto, agora é o fim, é o fim, pronto, o que eu vou fazer agora? Está tudo acabado, é o fim da linha para mim. Mas Deus está falando que não é o fim, não está tudo acabado. Eu estou no controle, eu estou no controle de toda a situação, estou no controle da tua vida, fica tranquila. Porque embora essa situação, esse levante na sua vida pareça ser forte, mas não é. E daqui a pouquinho, porque tudo tem o seu tempo, mas daqui a pouquinho vai se aquietar, vai se alinhar, vai ser colocado no seu devido lugar. Porque eu vou pelejar por vocês. Portanto, aqui no versículo 7, né, o Senhor diz, né, no versículo 7, o Senhor diz, ó, assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Deus estava, tipo, tranquilizando através do profeta Isaías o rei Acabe, falando, fica tranquilo, porque isso não vai acontecer. Ou seja, esse levante contra a tua vida não vai ter força, não vai permanecer. Eles estão se juntando para tomar o teu reino, mas isso não vai acontecer. Então Deus está falando para mim e para vocês agora. Fica tranquilo, vigia, mas fica tranquilo. Porque esse levante, esse vento na tua vida não tem força, não vai prevalecer. Né? E quando eu fizer assim, com um sopro do Senhor, o que é vento, meu filho, vai ter que se acalmar. O que é tempestade vai ter que se alinhar, vai ter que tomar o seu assento. Porque Deus está no controle de toda a situação. Então essa mensagem para o meu coração, para os seus corações, Deus está falando, fique tranquilo, fica em paz, porque eu estou no controle de tudo, né? E descansa no Senhor. Vigia, mas descansa no Senhor. Porque Deus é aquele que tudo vê. E no tempo e na hora certa, né, Ele se levantará em nosso favor. Amém? Glória a Deus.